Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esse tempo de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Paizinho, prepara cada coração que aqui está acompanhando este devocional, para que o Senhor possa conversar, Senhor, com cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa falar ao coração de cada uma delas. Porque aqui não é o homem falando, Senhor, mas é a proclamação do Teu Evangelho. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de usar a minha voz para falar sobre aquilo que o Senhor já deixou escrito a todos os seres humanos, para que todos tenham a oportunidade, Pai, de andar na Tua presença, de conhecer o caminho, de volta para essa reconciliação maravilhosa contigo, que o Senhor nos ofereceu através do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele, Paizinho, que nós oramos agradecidos. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês hoje sobre a autoridade dos apóstolos e o Evangelho de Deus. E para isso nós vamos usar aqui um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos cristãos de Tessalônica. E diz assim, no versículo 1, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Amados, eu gostaria que vocês imaginassem aqui o apóstolo Paulo falando para aquelas pessoas, para aqueles cristãos lá de Tessalônica, que sabiam que eles haviam sido perseguidos em Filipos. Então eram fatos que corriam naquela região, todo mundo sabia disso, né? E o apóstolo Paulo dizia, né, que muito embora vocês saibam, né, muito embora eu tenha sofrido perseguições, eu tive total confiança, ousada confiança em nosso Deus para anunciar também a vocês. Eu fui perseguido lá, mas isso não me impediu de anunciar a vocês também o Evangelho de Deus, mesmo que em meio a muita luta. Amados, veja o trabalho dos apóstolos, né? Eles eram perseguidos, a maioria foi maltratado, foi martirizado e sofreram condenação de morte, né? Para defender uma verdade de Deus, que é o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, lembrando que Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus para o mundo, que Ele enviou o seu Filho. Então Deus veio ao mundo, o Deus Filho, em Cristo Jesus, para reconciliar com Deus aqueles que haviam se perdido, para reconciliar o pecador com o Pai, com o Criador, e para pagar pelos pecados da humanidade, para que todo mundo, pela fé no seu Filho, no Filho de Deus, pudesse se apresentar diante de Deus inculpável, limpo de todos os pecados que cometeu. Então, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí veio a boa notícia de Deus para o mundo, o Evangelho. Cristo veio para salvar aqueles que se perderam. Veio para os pecadores, dos quais nós fazemos parte. Todos os seres humanos pecaram, como diz a palavra de Deus, e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém poderia parar na presença de Deus se não fosse através de Jesus. E hoje nós temos um acesso direto com o Pai, quando nós oramos direto ao Pai, em nome de Jesus Cristo.
Quando nós dizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Deus nos vê através da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, cruz e sangue que representa esse sacrifício substitutivo, o justo que pagou pelo injusto. E essa é a boa notícia, né? Esse é o Evangelho de Deus, não é o Evangelho dos apóstolos, não é o meu Evangelho, mas é o Evangelho de Deus para o mundo. E apóstolo, amados, a palavra apóstolo significa mensageiro. Então os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Viram sua majestade, estiveram com ele, viram os sinais que apenas Deus poderia fazer. E por isso eles tinham ousada confiança para pregar essa verdade, mesmo em meio a muita luta, mesmo sendo perseguidos e sabendo que sofreriam a morte. Mas para eles a morte não teria problema nenhum. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia muito bem qual era a recompensa que o aguardava por esse trabalho tão difícil que ele realizava, ele e todos os demais apóstolos. Continuando aqui no verso 3, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Amados, veja a sinceridade do coração deste apóstolo e de todos os outros, que a gente vê pelas cartas, João, Pedro, Tiago, que não era apóstolo, mas que foi o líder da igreja de Jesus Cristo lá em Jerusalém, na época de Paulo, de Pedro, Judas, que é o irmão dele, ambos meio-irmão de Jesus Cristo, Amados, então veja que aqui eles estavam dizendo que eles foram aprovados por Deus a ponto de Deus confiar a eles o Evangelho, porque eles pregavam o Evangelho não baseado em erro ou em más intenções, nem em engano. Por quê? Porque eles estavam pregando a verdade. A verdade. Amados, Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O caminho, Ele é a verdade, porque Ele é o Verbo, é o Logos de Deus, encarnado, como diz no Evangelho de João, no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amados, veja que o Evangelho é a palavra de Deus, é a verdade, é o único caminho possível para estarmos com o Pai. E os apóstolos, amados, eles tinham essa autoridade recebida de Deus. E na certeza de que Deus provava o coração deles. Continuando aqui, verso 5, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês
o Evangelho de Deus. Amados, olha que testemunho que o apóstolo Paulo está dando, e ao mesmo tempo lembrando aqueles irmãos de como eles se comportaram, como o apóstolo Paulo e os seus parceiros, aqueles que o acompanhavam, se comportaram diante deles, para que eles lembrassem, puxa, é mesmo, né? Eles não exploraram a gente, eles nos trataram com amor, com carinho. Era visível o que eles faziam para não depender de nós, mas ao mesmo tempo nos anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho de Deus, da salvação. Amados, isso é um testemunho maravilhoso, que a gente percebe que Paulo não usou uma linguagem de bajulação. Então veja, quantas religiões hoje que têm pretextos gananciosos, usam de uma linguagem bajuladora e pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Então pregam prosperidade, pregam que as pessoas podem viver como quiserem. Então veja, tem uma série de doutrinas que foram criadas para que atraiam as pessoas que querem viver segundo os seus próprios interesses. E eles fazem isso para quê? Para encher as igrejas e se aproveitar das pessoas. Através de ofertas, dízimos, de uma série de coisas. Por autopromoção, por orgulho, enfim, existe uma série de más intenções por trás. Eu não estou dizendo que todos são assim. Eu vou dizer que em todas as áreas, em todas as religiões, existem pessoas boas e más. Existem pessoas bem e más intencionadas. Agora, o que é importante para nós? Termos discernimento se aquilo que está sendo ensinado é de fato a verdade. Porque só a verdade produz maturidade, só a verdade nos leva a uma reconciliação com o Pai. Não dá para nós vivermos achando que estamos salvos em Cristo Jesus se nós continuamos a viver da maneira velha, da maneira antiga, segundo a nossa antiga natureza e não a nova. Se eu digo, graças a Deus eu sou salvo, mas como continuo vivendo como o mundo vive, a pergunta é, fui salvo do quê? Porque a salvação é quando Cristo entra na minha vida, no meu coração, e eu o torno Senhor da minha vida. E se eu o torno Senhor, eu preciso seguir suas instruções, suas ordenanças. Eu preciso viver agora como um filho de Deus, e não mais como um filho do mundo. Entende, amados? Então é esse discernimento que nós precisamos ter. Por isso que eu não posso estar aqui para falar para agradar homens e mulheres. Eu estou aqui para dizer a verdade, o Evangelho de Deus, para o bem de vocês. Agradar a Deus e não as pessoas. Muito embora eu faça isso com carinho, com amor. Continuando, verso 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Veja que Paulo não estava falando para quem não cria, para quem não tinha fé. Ele estava falando para pessoas que tinham fé em Deus, que criam em Jesus Cristo, né? E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando, ou seja, e advertindo vocês a viverem de uma forma digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Veja, Deus está nos chamando para uma vida digna diante dele. Qual é a lei que nós seguimos? A lei do mundo ou a lei de Deus? E veja, a lei de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável, porque é a vontade dele.
e está baseada, alicerçada pelo amor, que é o vínculo da perfeição. E Deus é a própria manifestação de amor, porque não existe amor maior do que dar a vida pelas pessoas. E Deus deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, para nos atrair, constrangidos por este amor, para que nós nos desviemos destes caminhos do mundo que nos leva à perdição e passemos então a andar no caminho que nos leva ao seu reino de glória, porque é para isso que ele nos chamou, para o seu reino e a sua glória. Continuando, verso 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Amados, quando a palavra de Deus atua eficazmente naquela pessoa que crê, ela segue, porque ela crê. Quando eu não creio em alguém, eu não sigo os seus conselhos. Ele mostra o caminho e eu duvido se aquele caminho é o melhor. Mas quando eu acredito que a palavra de Deus é o caminho e acolho, creio mesmo, com fé, eu sigo. E é este seguir que mostra ou evidencia a minha fé. Se eu não sigo, eu não tenho verdadeira fé. E sem fé, conforme diz a palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. Continuando, verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Amados, veja o castigo que cai sobre aqueles que tentam de todas as formas impedir que a palavra de Deus, que o Evangelho de Deus seja pregado às pessoas. Amados, tomem muito cuidado com religiões ou com pessoas que fazem críticas à palavra do Senhor. Vocês podem criticar seres humanos, até poderiam, mas até isso a gente precisa ter um cuidado, porque nós não conseguimos enxergar as intenções por trás das ações. A única coisa que eu posso de verdade avaliar é se aquilo que está sendo dito, sendo pregado, é a verdade de Deus. Se eu conhecê-la, se eu meditar nela, se eu ler diariamente, orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo me revele essa palavra que foi inspirada pelo próprio Deus. Porque as Escrituras afirmam que nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas pessoas movidas pelo Espírito Santo escreveram aquilo que Deus queria que fosse escrito. O apóstolo Pedro diz isso. Amados, então veja que existem inimigos neste mundo que querem impedir que o Evangelho de Deus seja pregado às pessoas. Mas quem tem a autoridade são os apóstolos. Não é o Rogério, não são os pastores, nem os padres, nem nenhum outro ser humano, mas os apóstolos que foram aprovados por Deus. E estes apóstolos, aprovados por Deus, já deixaram escrito
tudo aquilo que Deus queria que fosse escrito. O nosso papel, então, é reproduzir o que está aqui. Nós não devemos, nem temos autoridade para ir além do que está aqui. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Não nos cabe. Nós não devemos colocar voz onde a palavra de Deus não tem voz. O que Deus quis anunciar, aqui está. Agora nos basta entender, conhecer, porque já é muita coisa. E essa palavra, ela tem poder de transformação. Ela transforma a nossa vida. Ela nos revela o nosso erro. Ela nos conduz num caminho seguro, na presença de Deus, onde o inimigo não pode nos tocar. Espero que você guarde essa reflexão no teu coração. Leia ao longo da semana esse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Leia todo o livro. Continue lendo a palavra. Se quiserem trocar ideias aqui através do canal do YouTube ou mesmo pelo WhatsApp, para mim é sempre um prazer falar sobre a palavra do Senhor. E que você também desperte esse desejo no teu coração, essa alegria, porque é realmente um privilégio compartilhar e fazer parte desta obra de Deus, porque Ele nos confiou isso. Ele confiou à sua igreja, que somos nós, a continuidade nesse ministério de reconciliação com o Pai. Então, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amo vocês.